Deus, nesta hora gloriosa de oração, ó Pai, que os nossos corações se voltam a Ti, ó Deus, a suplicarmos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua grande e infinita misericórdia a favor deste dileto ouvinte. Ó Senhor Jesus, Tu que conheces os problemas deste lar e desta família, Senhor, Tu que vês as aflições que esta pessoa tem passado e está passando em sua vida, pois a Tua palavra nos afirma dizendo, Senhor, que Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Ó Deus e Pai, nesta hora gloriosa de oração, que nós suplicamos, ó Deus, a Tua grande e infinita misericórdia. Visita, ó Deus, esta vítima de Satanás, que está oprimido por macumbarias, por feitiçarias, por demônios que assolam a sua vida e o seu lar. Ó Deus e Pai, Tu, Senhor, que conhece os problemas humanos, as necessidades humanas, visita, ó Deus, esta vida nesta hora, que sedento está, ó Deus, de uma bênção maravilhosa, de uma cura gloriosa deste mal que ele oprime. Senhor Jesus, pois é o Senhor quem garante a cura do câncer, é o Senhor Jesus quem garante a cura da tuberculose, é o Senhor Jesus quem garante a cura da paralisia, da cegueira, da mudez, da surdez. É o Senhor Jesus quem garante a solução dos problemas insolúveis. Ó Deus e Pai, a Tua palavra nos afirma, Senhor, ó Jesus querido, dizendo, tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Senhor Jesus, nesta hora gloriosa de oração, que humildemente, Senhor, nós suplicamos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, a favor desta vida desesperançada, desta vida, Senhor, que já fez tantos tratamentos e ainda continua com esta dor, com esta enfermidade, lhe torturando o seu corpo, ao seu físico. Nesta hora, Jesus querido, visita este amado ouvinte, curando-os ou libertando nesta hora. Senhor de toda glória, Senhor de todo poder, nós oramos com fé, com certeza, aleluia, da Tua resposta nesta hora. Pois a Tua palavra nos afirma dizendo, Senhor, que aquilo que é impossível aos homens é possível a Ti, Senhor. Ó Senhor de poder e graça, este irmão, esta irmã, que está buscando, ó Deus, o batismo do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, a Tua palavra nos afirma dizendo que quem batiza com água somos nós, mas é o Senhor quem batiza com fogo e com Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, a Tua palavra nos afirma dizendo mais, que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quanto nosso Senhor chamar. Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, nesta hora gloriosa de oração, que eu sei que este amado ouvinte está sendo beneficiado nesta hora. Ó Deus e Pai, aqueles, ó Deus, que têm, ó Deus, problemas jurídicos, resolve da melhor maneira possível. Aquele está desempregado, abre a porta de um bom emprego, de um bom ganho, Senhor. Este pai de família, que tem uma família numerosa, Senhor, e ganha um salário minguado, meu Deus, move os corações dos seus patrões para dar-lhe um salário compensador. Olha também, o Deus, para este pai de família desempregado, os seus filhos já prestes, ó Deus, a passar privações de pães,
mas Tu és o pão da vida, Tu és a vida, porque a Tua palavra nos garante as Tuas promessas, as Tuas bênçãos infalíveis. Jesus querido, Jesus maravilhoso, enxuga as lágrimas desta mãe que chora, ó Deus, porque esta criança enferma ainda não foi curada, meu Jesus. Passa nesta hora, Senhor, o Teu sangue bendito, glorioso e poderoso, sobre esta criança que chora de dores. Ó Senhor, visita as criancinhas que estão internadas nos hospitais, enfermas, Senhor, que não sabe queixar-se das suas dores, das suas enfermidades. Jesus querido, Tu fostes criancinha também, agora concede, Senhor, a bênção a esses inocentes, as crianças defeituosas. Senhor Jesus, ó meu Deus e meu Senhor, esta família, Senhor, espera pela alta daquela pessoa que está internada. Visita lá no hospital agora, para que, Senhor Jesus, ao eles chegarem lá, aquela pessoa, aquela criança esteja de alta, Senhor, para voltar para o seu lar. Ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, nós não sabemos como orar, é verdade, nós não sabemos como convém pedir, ó Deus, mas nesta hora gloriosa, o Teu divino Espírito Santo, é Ele que intercede por todos nós, com gemidos inexprimíveis, e pela divina intercessão, ó Deus, do Teu Espírito Santo, todos estes amados ouvintes recebem a bênção, a cura, o milagre total e fatal em suas vidas. Senhor Jesus, como minha voz está presente neste lar, ó Deus, a Tua bênção gloriosa esteja presente nesse coração aflito e atribulado, que aguarda, ó Deus, a bênção, a cura milagrosa, a solução dos seus problemas. Senhor Jesus, põe o Teu anjo, Senhor, nesta hora, na porta deste lar, para que haja, o Deus, a proteção divina. Aleluia, Jesus. Pois a Tua palavra nos diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra e os guarda do mal. Ó Senhor Jesus, a Tua palavra ainda nos afirma, ó Deus, dizendo que o inimigo vindo como uma corrente, o Teu Espírito Santo alvorará contra ele a sua bandeira. Ó Espírito Santo da verdade, ó Paráclito divino, nesta hora alvora a bandeira do Espírito Santo, ó Pai, contra Satanás, para que este demônio que está trazendo contendas, dissensões, enfermidades, brigas e mal neste lar agora, seja afastado e banido pelo sangue de Jesus Cristo. Ó Deus e Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós cremos, Senhor, com toda a nossa fé, com toda a certeza, Senhor, que este amado ouvinte já está recebendo o milagre, está recebendo a cura milagrosa, porque é Jesus quem garante, é o Senhor Jesus quem garante a libertação, a cura e as soluções dos problemas. Senhor Jesus, da enfermidade do coração, esta enfermidade nos rins, na bexiga, no bílis, esta enfermidade no baço, esta enfermidade na garganta, nos ouvidos, estas varizes das pernas, estas feridas incuráveis agora é destruída e banida pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus destrói os micróbios do câncer, da tuberculose, Senhor. Jesus querido, essas inflamações internas, esta obra de macumbaria que este homem, esta mulher sente andar dentro de si, eu repreendo agora pelo poder da fé, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus e Pai, nesta hora gloriosa de oração,
que nós oramos, ó Deus, nós clamamos com toda a fé, para que este amado ouvinte, que já está, ó Deus, à sombra da morte, tu possa visitar nesta hora, Senhor, esta vida que já está esperando a morte, neste leito de dor. A tua palavra nos diz, Senhor, que tu és a ressurreição e a vida, e aquele que crê em ti, Jesus, ainda que esteja morto, viverás. Tu és aquele que ressuscitaste a Lázaro depois de 4 dias, Senhor. Agora cura esta vida que está na ânsia da morte, Senhor. Ó Deus e Pai, a tua palavra nos afirma dizendo: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E nesta hora, Deus, nós cremos que o milagre nesta hora é operado, aleluia, através da oração da fé. Jesus querido, Jesus maravilhoso, realiza uma obra gloriosa e maravilhosa neste lar, nesta família, para que sejam, ó Deus, felizes, abençoados e salvos. Move os corações endurecidos, ó Deus, para que se entreguem a Ti de corpo, alma e espírito, Senhor, para serem santos, aleluia, como Tu és santo. Ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, estamos certos, ó Deus, que através desta humilde e simples oração, as Tuas mãos poderosas operam nesta hora, milagrosamente e misteriosamente, Senhor. É pelo poder do nome de Jesus Cristo, é pelo poder da fé em Jesus, o Senhor. Ó Deus, nosso Senhor, nós confiamos no Teu poder, na Tua graça, por isso oramos, crendo na Tua resposta, porque a Tua palavra nos afirma dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Agora nós estamos buscando, Deus, o Teu reino através desta humilde oração. Agora acrescenta a bênção, a cura, a solução dos problemas, a bênção para o lar e para a família. Ó Deus e Pai, nós oramos nesta hora, certos da Tua resposta, porque nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu disseste ainda mais, Senhor: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sim, Senhor, nós confiamos categoricamente no Teu divino poder, certos que nesta hora, Senhor, a Tua obra é realizada, a Tua obra é completa no coração, na vida deste ouvinte, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém, Senhor.